como foi o primeiro contato com esse projeto do Mosquito? O primeiro contacto, olha, eu já tinha ideia de fazer este filme já há bastante tempo, mas eu não sentia, eu não queria que fosse o meu primeiro filme. Eu entendia que era um filme com muita responsabilidade e muita profundidade e tinha que ter também muita experiência para conseguir fazer um filme histórico de guerra em África. Ahm, Exigia não é, um arcabouço maior. Não esperava que depois tivesse que demorar tanto tempo entre eu ter feito o América e este, mas isso foram outras circunstâncias que aconteceram. Quando eu comecei eu não tinha tanta barba branca. Mas aí foi. Aconteceram conflitos militares em Moçambique, vários ataques. Tivemos que adiar o filme Uhum. várias vezes para conseguir fazer. Ah, e ele vem de uma história do meu avô, que entre as muitas histórias, que eu nunca conheci o meu avô. Quando eu nasci, ele já tinha falecido há muito tempo. Mas o meu avô, quando tinha 17 anos, queria muito ir para a guerra, queria ir para a França. Acho que na altura não havia PlayStation, né? Então jovens, com todas aquelas hormonas todas ali, e era uma forma também de sair das suas aldeias e irem conhecer o mundo. E ele é enviado para Moçambique, onde se depara com esta guerra obscura, longe dos olhares, dos holofotes do mundo. E, e acontecem várias coisas, ou seja, ele apanha malária, ele inicia esta jornada à procura da guerra, esta jornada solitária, e, e a razão de ser do meu interesse neste filme, ou nesta história, e transformar esta história num filme, vinha que o que aconteceu nesta guerra deve ter sido tanto de tão horrível e trágico, como tudo o que eu li e pesquisei do que aconteceu lá. E o que é um jovem de 17 anos de repente fazer, segundo a lenda familiar, mais de 2000 quilómetros a pé, sozinho, mata dentro, ah, quer dizer, numa África que na altura ainda era uma África bastante inexplorada, com muitos, muitos animais selvagens, leões, cobras, escorpiões, tudo se pode imaginar. Ah, Sem água, sem comida, com alemães que podiam atacar, com tribos hostis que podiam atacar também, que as tribos naquela região não eram muito favoráveis à presença portuguesa lá em Moçambique. Portanto, ele ter feito isso tudo por si só já é uma grande aventura, mas deve ter sido completamente horrível, mas ao mesmo tempo fascinante porque ele troca Portugal por Moçambique. E é graças a essa viagem que o meu pai nasce em Moçambique e eu nasço em Moçambique. Então, a mim interessava era esta questão da identidade, não é? Entender onde é que estavam as minhas origens e o porquê de, de tudo ter começado, e aí começa a minha relação com a África. Nossa, fantástico. Eu não sabia que era uma história de família. Então eu imagino que durante o processo, o contato principalmente com o personagem de Zacarias, né? Você deve ter imaginado o seu avô e você se colocou naquela época claramente. É, e você ter ido para Moçambique, as filmagens foram todas em Moçambique. Moçambique. Sim, em Moçambique. E você ter se colocado naquela época, no meio da guerra, não é uma história comum, porque a gente tá mais acostumado a ver a Segunda Guerra sobre tudo que acontece na Europa, sobre tudo que aconteceu na Europa. Então, um personagem tão jovem, que aí agora eu sei a origem dele, né? É muito legal saber disso, porque é familiar. E um personagem tão jovem e passa por tantos processos, e eu fico imaginando como deve ter sido para rememorar isso, sabe? Para trazer à tona de novo. E a sua família viu? Então, isso é uma. Eu cada vez que estava a dizer, pronto, é desta que eu sou deserdado.
Mas acontece, é que o distanciamento, ele baseia-se ele, de facto, a história baseia-se nesse lugar que, que é emocional, que é pessoal, mas o que é certo é que é assim, o filme é um road movie, não é? Caminhando, mas é um road movie, e como todos os road movies, é uma viagem de crescimento Sim. deste jovem que começa a passar já à idade adulta e a consciência, a tomada de consciência do mundo. No caso do Mosquito, é este jovem doutrinado, arrogante, com esta visão eurocêntrica do mundo, que chega à África e termina noutro lugar. Mas eu acho que o meu avô não terminou noutro lugar, ou seja, que o meu avô terminou a viagem tal como a tinha iniciado. Um pouco mais maduro, obviamente, mais experiente, mais coisas, mas o seu olhar sobre a África, os povos africanos e o papel da colonização, ele não mudou, continuou no papel do colonizador. Uh, então é aí Sim. que nós e eu digo nós, porque isto foi feito juntamente depois com a minha esposa, que é a Fernanda Paula Couto, também de São Paulo, uh, que é roteirista do filme e uma das roteiristas. Um, e é aqui que o filme se distancia da história original. A nós não nos interessava fazer uma homenagem ao meu avô, não nos interessava fazer a aventura dele, fazer um filme de aventuras. Interessava-nos falar de outras questões e pôr o dedo na ferida e falar, Sim. através desta viagem deste jovem, mostrar o que é que foi realmente a colonização e mostrar a origem de certas narrativas que ainda se mantêm hoje em dia, que vêm desse lugar. Certas narrativas da nossa herança que vêm desse lugar, que é a nossa herança colonial e que depois provoca que ainda se mantém institucionalmente ah, na forma como, mesmo inocentemente, dizemos certas coisas ou temos certo tipo de pensamentos, mas que vêm com uma carga e com uma origem que vem desse lugar, não é? Então, o propósito do filme é contribuir também para esta discussão, que felizmente é bastante atual, tem a ver com isso, com a herança colonial e com o racismo. Legal. Eu tenho acompanhado algumas outras pessoas que estão assistindo a mostra e o seu filme sempre está nas rodas de conversa, porque seu filme é Ah, que espetacular. legal, que bom, É espetacular. que bom. A forma como você leva a gente nessa viagem, e essa viagem de amadurecimento, como você falou, é um road movie. Então, você parte de um ponto e até atingir o outro ponto. E a forma como o Zacarias evolui e tudo que ele passa, eu entendo o que você falou agora em relação, não é uma homenagem, pegou um aspecto, né, do que você ouviu da história familiar, mas ali você criou toda uma narrativa. E algumas circunstâncias eu É, queria tirar contigo uma dúvida, como foi fazer um filme assim, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou adiantar uma. Aquele momento da aldeia, na qual mulheres estão ali comandando. É fantástico. É fantástico aquilo. É um tapa na cara e é sem luva, sabe? Porque é isso. Você colocou a segregação, colocou o machismo, né? Colocou tudo que se passou de histórias que não são tão contadas durante a guerra, sobre a guerra, em um momento no qual o personagem tem ele sai daqui e vai lá para cima, né, de amadurecimento. E a forma como ele sai dali, e a forma como se conclui a história do rugido do leão na selva, é fantástica. Porque a gente sente isso. Talvez o fato de ser uma história que não é comum, né? Então a gente fica o tempo inteiro vidrado no filme, a gente fica magnetizado, sabe? E aí eu queria saber de como foi essa sensibilidade de tirar dessa história, porque não é uma história de guerra, mas geralmente a gente vê muita questão da violência, só que a violência retratada aqui é diferente, né? A violência é. retratada aqui tem um poder de empatia muito grande, né? Porque a gente se coloca ali no lugar, né?
E a gente não se coloca só no lugar do Zacarias, a gente se coloca no lugar de várias outras situações. E eu queria saber de como foi essa construção. É uma pergunta muito interessante, muito legal, obrigado. Porque ah, então, desde o início, isto é um filme de guerra sem guerra, não é? Porque é alguém que quer ir para a guerra, ele quer muito ir para a guerra. Mas ele não está a viver a guerra. A guerra é vivida na cabeça dele. Ah, Ele imagina que os seus colegas que estão no front, batalhando, devem estar a viver aventuras incríveis, devem estar não é? A fazer tudo o que lhe é negado a ele. Esse direito de viver o seu sonho é-lhe negado. E ele não aceita isso. Que ele seja deixado para trás. Ele não aceita. E por isso ele quer ir até ao fim, sempre com esta guerra imaginária do que seria esta guerra imaginária. Ah, e nesse sentido, tal como eu digo, isto é uma estrutura clássica, da jornada do herói. Clássico, não é? O personagem que tem um objetivo, que vai entrar numa odisseia, ah, e que ele vai encontrando os portais em que lhe é oferecida a possibilidade de não prosseguir a viagem. E ele, em todas as ocasiões, ele prossegue. E ele toma sempre, neste caso, é um anti-herói, e toma sempre a opção mais estúpida ou mais moralmente mais questionável. verdade. E isso foi sempre uma questão de como levar o espectador a estar com o Zacarias, sendo ele um personagem questionável, em que toma umas decisões que não são as mais. Não é pelas suas decisões que nós estamos com ele. Nós estamos com ele por outra, porque entendemos, e é aí que eu tento, não usando palavras, mas na forma como filme, mostrando a sua fragilidade, eu tento que o espectador entenda a fragilidade e a vulnerabilidade deste jovem e de como todas estas narrativas que ele tem foram-lhe impostas e foram construídas. Mas ele, de facto, inicia-se como um opressor. Agora, então, o nosso ponto de partida, nós tínhamos vários pontos do filme, que era a história verídica, não é? Mas toda a história e o crescimento nós não tínhamos, não sabíamos o que é que era. Isso tinha que ser da nossa criação. Por outro lado, nós não queríamos fazer um filme e nós sabíamos que íamos cair nesse lugar de uma visão europeia, eurocêntrica sobre a África. E a grande questão era como damos a volta a isto, como é que nós saímos. E nós fizemos uma pesquisa gigante, nós estivemos em África, antes de começar a escrever o roteiro, eu e a Fernanda, estivemos em África, em Moçambique, e fizemos mais de 5.000 quilómetros a percorrer de carro, em picadas, a percorrer todos aqueles lugares onde supostamente os soldados andaram, tinha havido batalhas. Falámos com intelectuais moçambicanos, estudiosos sobre o tema, fizemos entrevistas em aldeias remotas, com descendentes de carregadores e soldados africanos que tinham combatido, tentar entender as suas histórias. E foi aí que nós inteiramos de, de toda a cultura macua, que é o povo que habita toda aquela região norte de Moçambique, onde tudo se passou. E nós conhecemos um padre lá, perdido no meio do nada, que um missionário italiano que tinha transcrito tinha 2 volumes sobre a cultura macua, e eram as únicas edições que existiam no mundo. Então foi uma sorte de repente encontrarmos aquele padre que nos forneceu toda esta pesquisa sobre os macua. E então nós baseámos os eventos que acontecem no filme, todos os eventos que acontecem no filme, os encontros que o Zacarias tem, são eventos que têm a ver com o olhar macua sobre a vida.